Fala, gestor, fala, gestora! E aí, tudo bem? Hoje eu tenho aqui um documento secreto, um case de sucesso, e pense num case de sucesso. O Fábio Braga, que é meu mentorado, meu amigo, né? A gente se tornou amigo ao longo desse processo também. E o Fábio, ele é dentista, né? Então é um profissional aí da área da saúde, profissional técnico. Semana passada ele teve aí uma publicação numa revista científica, enfim. Então ele realmente é aquele profissional Caxias mesmo, o cara que realmente é nerd, né? E o Fábio veio aí com o desafio de crescer o negócio dele, de crescer o consultório dele, né? E o desafio é um desafio não muito simples, né? Ele queria dobrar o faturamento em 6 meses, quando ele procurou a gente para o trabalho de mentoria. E não só a gente dobrou o faturamento, como a gente aumentou em 3 vezes o faturamento aí da clínica dele, tá? Então eu trouxe o Fábio aqui para ele contar para vocês como foi esse processo, como foi esse passo a passo, né? Para que ele saísse dessa posição apenas não, né? Uma posição super importante, mas a posição de técnico, né? De dentista, para realmente se tornar o empreendedor, né? Então eu trouxe o Fábio para contar para vocês aí esse passo a passo e esse documento secreto aqui, com certeza você que é da área da saúde, você que é dentista, vai se inspirar no caso dele, para que você possa também alavancar o teu resultado. Fábio, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse o teu nome, contasse um pouquinho da tua trajetória, e depois a gente vai trazer aí esse passo a passo fantástico nos últimos 9 meses, 10 meses aí, que você está brilhando demais, né? Então tá, obrigado, Marcos, pelo convite de participar aqui do teu canal para expor tudo que aconteceu comigo nesses últimos meses. Então, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou dentista, minha especialidade é ortodontia, agora finalizando a especialização também em harmonização. Tenho uma clínica chamada Notos Odontologia, coordeno mais 3 dentistas, temos um grupo ali bem bacana trabalhando. E como profissional, como dentista, a gente fica muito focado em ser o melhor técnico, ser o melhor operacional, né? E acabou que chegou no momento que eu senti aquela dor de podemos mais, a gente pode crescer mais, a gente pode expandir e trazer nosso serviço para mais pessoas, para chegar e realmente ter um legado da Notos aqui na cidade e, assim, expandir futuramente em outros estados. É isso aí. Daí o que aconteceu, né? Ao longo do processo, como um bom estudante que fui, né? Livros, vamos estudar, vou começar a estudar, vou estudar para eu poder saber como gerir melhor o meu negócio, porque a gente sai da faculdade como dentista, né? A gente não sai como gestor, a gente não sabe fazer nem a parte de finanças, números, a gente sabe atender, cobrar também nem isso. A gente sabe, e nesses mínimos detalhes que acabam tendo um grande diferencial, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu precisava gerir melhor, tanto o colaborador como o dentista, então comecei a estudar e vi que só os livros estavam meio moroso para eu ter a resposta que eu estava precisando no dia a dia. Acabei procurando cursos, alguma coisa assim, e vi que também não estava fluindo. Tu ficou quase um ano ali estudando livros, vendo alguns cursos, né? Mas você sentia que a teoria do livro estava muito distante do teu dia a dia, né, Fábio? Não aproximava do que eu queria. Acho que peguei uma lista imensa de livros, tem uma biblioteca agora em casa, e mesmo assim eu via que eu não conseguia ter o que eu precisava para o dia a dia. E se eu conseguisse algo, eu não conseguia transcrever do livro para a prática. Não conseguia colocar em prática. Isso. Né? Então, ficava aquela sensação de eu tenho conhecimento, mas não consigo colocar na prática. Como é que eu faço a ponte? E se eu conseguisse a ponte, como é que eu consigo realmente evoluir, né? Como gestor, como líder, como profissional? Então, até mesmo para eu ter minha parte pessoal, porque a gente sabe, né, quem é empreendedor, quem tem empresa, que você acaba ficando muito restrito ao seu trabalho, você trabalha muito para conseguir ter um bom retorno. E isso estava me gerando muita dificuldade. E foi então que... Bate na questão do tempo, né? Muito. Eu converso com todo profissional, a gente estava conversando ontem, fizemos um podcast também com o Dr. Rodrigo, e a questão do tempo, para vocês o tempo é muito precioso, né? Sim. E o que você falou, você atende muito, usa muito tempo para atender, e ainda você estava investindo um tempo ao longo de um ano, fazendo curso, né, no livros, e você não tinha resultado daquilo, né? Então, acho que quando a gente traz essa visão da mentoria, que é uma visão mais prática, você economiza tempo, né? E, logicamente, você pode ganhar mais dinheiro. Porque é interessante porque você tem todo o conhecimento. Então, você como
um mentor, você tem todo o conhecimento, isso nos facilita que você nos conduz. Sim. Isso foi uma coisa que você me dizia muito, Fábio, vai aqui que eu já sei que aqui você não vai bater a cabeça, aqui você realmente vai ter resultado. Legal. Faça essa ação, que essa ação você vai ter resultado. E, gente, isso é muito interessante mesmo, porque é um grande diferencial ter alguém que fala assim, poxa, faz aqui, faz ali, dá resultado. Bacana, Fábio, que bom. O Fábio procurou a gente, então para vocês entenderem, muita gente também não sabe o que é uma mentoria, né, Fábio? Acho que é legal a gente trazer essa clareza, porque assim, o que é uma mentoria, né? O cara, como é que funciona isso e tal, né? Onde é que eu acho? Onde é que eu acho, como é que funciona. Então, a mentoria ela é um processo, né, de um profissional que tenha mais experiência, orientando, direcionando um profissional que tem menos experiência naquele segmento, naquele assunto, né? Então, o que a gente fez com o Fábio, né? O Fábio, a gente fez a nossa primeira reunião, né? Eu chamo de plano de ação. O Fábio provavelmente nunca tinha feito um plano de ação na vida, Planejamento odontológico, sim. De ação, de ação empresa. Zero, né? Então, essa primeira reunião nossa, no caso, na época foi até presencial, né? O Fábio mora em Curitiba, né? Eu atendo clientes do Brasil todo, clientes de Porto Alegre, Belém, né? Até de Rondônia, enfim. Então, a gente faz a maioria dos atendimentos online. Na época, até o Fábio fez presencial, mas isso não interfere em nada, né? Ele esteve com a gente aqui, como ele está hoje aqui também, né? Para gravar esse conteúdo para vocês. Então, o Fábio esteve aqui comigo e nós montamos esse plano de ação. É uma reunião que leva 1 hora e a gente vai definir as prioridades do nosso ciclo de mentoria, né? Então, nós montamos o plano de ação e qual que é a visão do Fábio? O que é visão? Visão é o que você quer para o teu negócio daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? E o Fábio falou assim, Marcos, eu quero expandir o meu consultório, eu quero ter mais clínicas, eu quero ter clínicas fora de Curitiba, né? E aí, quando você tem essa visão, quer dizer, daqui 3, 4, 5 anos você quer ter uma expansão como essa, você precisa, a partir de hoje, tomar decisões que vão te levar até lá. Porque daqui 3, 4 anos você resolve, não, agora eu vou fazer alguma coisa, já ficou tarde, né? Então, a gente definiu a visão dele, que é realmente esse processo de expansão, né? E aí, o que a gente pode fazer hoje para que isso aconteça daqui 5 anos? Quais são os primeiros passos, né? E aí nós elencamos 3 prioridades, né? O nosso mestre Vicente Falcone disse que você não pode ter mais do que 3 prioridades, senão você acaba perdendo foco, né? A chance de você executar essas prioridades é muito menor, né? Então, o que a gente colocou ali com o Fábio? Primeiro ponto, estabelecer metas, né? De faturamento, né? Ele não trabalhava com metas. E aí a gente segmentou muito a questão do cliente novo, né? Quais ações ele iria fazer para trazer o cliente novo, aproveitar a base dele, os clientes que já estão comprando, o que ele poderia oferecer a mais, né, para esses clientes e também trabalhar os ex-clientes, né? Então, a gente começou por esse objetivo. Fábio, queria que tu comentasse um pouco dessa nova perspectiva, né? Porque na tua cabeça era tudo cliente, né? Você não tinha essa visão de segmentar, né? Não. Até se colocou agora há pouco a história da missão, da visão. Isso também era um detalhe que eu via nos livros, que era bonito, né, de se escrever, que todo mundo tinha que ter, mas era só 3 linhas que você copiava de alguém e para ter no teu site. Uhum. E com o Marcos, ele me ensinou que não, isso é real. Você tem que ter uma visão, você tem que ter uma missão que você consiga mostrar para os seus colaboradores, quem está contigo, para que eles tomem aquele propósito e realmente persigam e vão junto contigo, né? Então, sim, foi interessante, só complementando, sim, ali no início. E exato, a parte dos clientes novos, os nossos ex-clientes, os que estavam em atendimento, a gente só tinha aquela visão de atender bem, né? Fazia o melhor atendimento possível, mas eu não tinha nenhum controle de quantos eu atendia, eu não tinha controle de quem ligava só para fazer algum tipo de pergunta, eu não sabia quem eu já tinha atendido, eu não sabia que eu podia, né, trazê-lo novamente. Então, isso foi realmente uma grande descoberta para algo que estava ali na minha frente, eu já estava com o material. Legal. Só que eu só não sabia como agir com aquilo, ou melhor, eu não sabia que eu podia agir ali. Então, a tua orientação nesse sentido para mim foi crucial. Bacana. Crucial mesmo. Então, a questão do foco é muito importante porque, né, quando a gente fala assim, a gente definiu 3 prioridades e a gente focou, né? Então, quer dizer, muitas vezes o empreendedor, ele tem muitas ideias, né? Então, eu vou fazer o Instagram, eu vou lançar um negócio novo, eu vou lançar um equipamento, eu vou fazer um curso. Então, ele desfoca, né? Então, ele não faz nenhuma coisa nem outra, né? Então, a gente priorizou esses pontos aqui, né?
E aí o Fábio começou. Quando a gente fala de cliente novo, muita gente pensa assim, rede social, né? Então a gente pode trabalhar, lógico, rede social, a gente pode trabalhar tráfego, a gente pode trabalhar o marketing de indicação, a gente pode fazer parcerias, né? Então a gente trouxe essa visão para o Fábio. Ele também não fazia contabilidade desses clientes que entravam, né? Ele não tinha controle do cliente que entrava, se foi feita uma ação com ele, se foi perdido aquele lead, né? A gente sabe que quando entra um lead novo, né, um potencial lead novo, você precisa falar com ele rapidamente, já agendar o processo de avaliação, né? Então a gente focou muito nisso, trabalhamos muito a base dele também, né? Eu lembro até, vou contar a história depois. Vou deixar um teaser. Spoiler. Então, assim, o que acontece? A gente trabalhou a base dele também, né? Então, o paciente que foi trabalhar um tipo de necessidade, o Fábio começou a ter outras opções também e oferecer isso para o paciente, né? A visão do Fábio de muitos médicos, dentistas, é aquela questão, eu não posso vender para o paciente, eu vou estar atrapalhando, eu não sou vendedor, né? E quando a gente traz, de repente, melhorias para o paciente que realmente vão transformar a vida dele, é importante que você ofereça sim, né? Então, quem é um dentista, por exemplo, que faz uma harmonização, você oferecer um botox, oferecer um preenchimento, isso vai trabalhar a autoestima do teu paciente, né? Então, vai promover a saúde dele. Vai promover a saúde dele, então ele vai gostar de ter aquilo de você, porque ele te procurou como especialista. Então, você não vai estar colocando algo além, você está realmente sendo o que ele procurou ter ali contigo. Procurando transformar o teu paciente na melhor versão dele, né? E assim, é óbvio, né? Ele vai oferecer o que o paciente precisa, se tiver outras opções também, né? E aí vai deixar sempre a critério do paciente definir, né? Mas eu acho que essa questão é importante, né? De você realmente pensar na transformação que você pode fazer que o seu paciente pode ter estando contigo, estando na tua presença, né? Mas isso eu aprendi também, ser esse algo a mais estando com o Marcos aqui. Exato. Porque antes eu ficava restrito, como eu sou especialista, eu ficava restrito à minha área. Uhum. Então, como eu tenho a minha equipe, acabava assim, não, o paciente veio para isso. Sim. Daí você fala, não, Fábio, mas ele veio para procurar um especialista em saúde. Você pode promover essa saúde para ele, você pode realmente segmentar e mostrar para ele, tem mais isso aqui. E nós temos a equipe para isso, e nós temos todo o processo para você. Então, esse tipo de ação com o cliente que estava entrando, teve também grandes impactos, grandes resultados comigo. Porque o que estava acontecendo antes, né? Por exemplo, eu chego lá pro Fábio. Eu até fui procurar, o Fábio estava com um problema na mordida, né? E aí, é lógico, eu vou procurar ele com problema na mordida. Mas você vai usar o aparelho, né? É uma perspectiva. Outra perspectiva eu fui procurar o Fábio com esse problema, mas eu tenho outras necessidades. Precisava fazer uma limpeza, precisava fazer um clareamento, precisava, né? Então, ele, enquanto profissional que eu confiei, né? Ele falou, Marcos, olha, você precisa fazer isso aqui, beleza, vamos resolver. Mas tem isso aqui, que vai te dar uma qualidade de vida melhor, que vai ficar melhor na câmera, né? Então, é justamente você pensar de que forma que você pode transformar a vida do teu paciente e trazer para ele benefícios com o que você entrega, né? E aí, assim, a gente trabalhou, cliente novo, trabalhamos base. Uma ação que foi muito legal, né? E foi até uma coisa muito espontânea do Fábio, né? O Fábio nunca trabalhou a base dele. Ele é dentista aí há 15 anos, Fábio. Mais de 15 anos. Vamos ficar aos 15. Abaixo, né? Então, o Fábio é dentista aí há 15 anos. Então, ele tinha uma base de ex-pacientes, né? De ex-clientes muito grande. Ele nunca trabalhou essa base. O paciente voltou, não voltou. E aí, a gente fez um trabalho com o Fábio, né? Ele contratou até uma pessoa para ficar responsável por fazer o contato com esses pacientes que não estavam vindo mais. E ele colocou uma base lá, né? A gente montou um script e tudo mais, treinamos, capacitamos lá o time dele. E aí, esse time, né? Essa pessoa que ficou responsável, agendou esses ex-pacientes para uma avaliação, né? E aí o Fábio começou, é lógico, um processo que demorou alguns dias, e o Fábio começou a atender. E ele chegou numa mentoria em grupo nossa, na Clínica de Sucesso, né? E eu falei, e aí, Fábio, como é que tá o mês? Tá difícil. O pessoal aquela, tá difícil, não sei o que. Eu já bati a meta. Eu falei assim, mas que meta que você bateu? A meta de faturamento. Eu falei, tá, Fábio, mas hoje é dia 6, acho que você não entendeu o que eu perguntei. Ele falou, não, eu já bati. Conta um pouquinho aí dessa experiência de bater a meta do mês em 6 dias. Então, é interessante que a gente não tenha essa noção do tesouro que a gente tem na nossa mão, sendo clínica, sendo profissional da área de saúde, né? Então, a gente já atende muita gente. E nessa, o Marcos me orientou, falou assim, olha, você já tem uma base de dados muito grande, o que você faz com ela? Eu falei, nada, espero o próximo que entra e vira a base de dados.
Então, a gente acabou catalogando todos, fizemos um grande script para como entrar em contato com esse grupo. Foi a contratação de uma colaboradora para isso, especificamente para isso, então ela foi treinada para que seguisse o script, entrasse em contato, e com isso houve realmente um boom muito interessante de agendamentos e todos interessados nos novos produtos que a gente estava ali oferecendo, também tem essa, né, da colocação de novos produtos. Sim. E isso acabou gerando uma venda muito expressiva em pouquíssimos dias. Então, do nada, assim, digamos, né, em 6 dias, realmente, quando eu vi o número de vendas, eu comentei com a equipe, a gente bateu a meta. Todo mundo assim, como assim? Eu falei, a gente já bateu a meta, já deu 6 dias? Foi. E nós tínhamos todo o resto do mês ainda e continuaram os agendamentos, continuamos a fazer as vendas. Então, foi realmente assim, muito bacana para a equipe, para ver como é possível, quando a gente trabalha em equipe, né, que tinha a colaboradora que estava fazendo os agendamentos, eu atendendo, os outros dentistas atendendo. Então, realmente houve uma grande diferença e a gente bateu a meta. Em 6 dias. Sensacional. Foi sensacional. Todo mundo assim na mentoria em grupo, né? O pessoal, como assim, né? E é engraçado isso, né? Porque na mentoria em grupo, né, por exemplo, ou mesmo na mentoria individual, a gente traz o mesmo processo para todo mundo, né? Qual a diferença? Quem coloca em prática, né? Então, o Fábio foi lá, colocou em prática e executou, teve resultado. Simples assim, né? É lógico, a gente teve toda uma estruturação para que isso acontecesse, mas a diferença é essa, né? A gente tem a questão, assim, a gente passa da mesma forma o mesmo conteúdo para todo mundo, né? E aí o que diferencia realmente é quem executa Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Não é fácil. Simples assim, a gente fala, poxa, bati a meta, foi legal, todo mundo comemorou, mas dá bastante trabalho. Mas tem todo um processo, você tem que realmente se dedicar e falar, não, tá, a tarefa é essa, então, ok, vou fazer. Tarefa é essa, então, tá, fiz, não fiz, então, para chegarmos no resultado. E um detalhe importante, né, Fábio? O cliente da tua base, ele tem 60% de chance a mais de comprar do que um novo, né? Então, o segredo disso, o segredo de você vender, não está em trazer cliente novo, que é o que a maioria das pessoas acha, né? Eu vou fazer... Tá, lógico, é uma parte importante, mas o resultado, Fábio, veio muito, 90% talvez, da base dele. Depois tem algumas coisas que a gente fez aqui, né? Mas, assim, essa visão de depender do cliente novo, e aí o que acontece, né, Fábio? A maioria dos empreendedores, ele quer terceirizar a sua responsabilidade. Ele vai lá, contrata uma agência, paga R$5 por mês, gasta 15, 20 mil, não tem resultado nenhum, bota a culpa na agência e aí fala, eu tentei. Não é isso. Você precisa realmente de orientação, de apoio, porque o Fábio poderia ter feito isso, contratado uma agência, ele estava a ponto de fazer isso, inclusive, e ele não ia ter resultado. Por quê? Porque ele não entendia nada do processo. Ele não entendia do processo de captação, ele não tinha o processo, né, de acolhimento dos leads, nem nada disso, né? Então, fatalmente, o que ia acontecer? Ele ia perder dinheiro. Poderia eu ter feito isso, orientado ele? Sim. O que a gente fez? A ação mais barata, que é pegar e ligar para quem não está vindo, né? Então, eu acho que essa dinâmica também de você... E aí ele entendeu o processo. Hoje, se ele quiser fazer um tráfego, se ele quiser contratar uma agência, ele está preparado. Mas ele não estava quando ele chegou aqui. São ações assim que você vai fazendo por degrau. Exato. Você está nesse patamar, então faça esse tipo de ação. Não queira fazer já aquela que todo mundo está fazendo, o que todo mundo diz que dá resultado, se você não está preparado para tal. E aí a questão do menor esforço e menor investimento possível, né? A gente sempre começa com ações a custo quase zero, né? Vamos fazer o básico, arroz com feijão. Depois a gente faz alguma coisa mais elaborada. Agora eu quero entrar aqui no segundo ponto, que eu acredito que seja o ponto mais importante desse aumento de faturamento, tá? Por quê? O que acontece? A parte financeira, né? A maioria dos empreendedores não tem um cuidado, né? Principalmente o pessoal da saúde, que odeia a parte financeira, se bem que eu também odeio, tá? Segredo aqui. Mas, cara, a gente não gosta, mas tem que fazer, né? Então, igual academia, né? A gente gosta. Mas, assim, a gente precisa fazer a parte financeira, né? E o Fábio, ele também não tinha esse olhar, né, para a questão financeira. A gente trouxe para ele de uma forma muito prática. Fábio, a gente precisa, pelo menos, ter uma DRE para você analisar a lucratividade e precisamos rever a tua precificação, né? E aí eu vou contar uma história rápida aqui do Fábio. Eu sou cliente do Fábio também, né? E eu fui fazer uma consulta com ele e o Fábio, ele é muito atencioso, a avaliação dele é muito boa e tal. E a avaliação dele é uma avaliação que ele explica em detalhes, ele mostra foto, mostra vídeo, um monte de coisa.
E ele foi fazendo a avaliação. Eu falei, capaz, você vai ficar caro esse orçamento aqui. Vai ficar caro. E aí ele passou o preço, né? Ele passou o preço. Marcos, olha, tá aqui o valor e tal. E aí eu olhei, eu falei assim, quantas vezes? Não, esse é o valor à vista. Eu achei que era uma parcela do valor que ele ia me passar, né? E não era, já era o valor final. Estou desconfortável. E aí foi muito interessante, né? Porque aí depois passou, paguei, né? O valor mais barato, obviamente, né? À vista. E aí depois eu falei para o Fábio, Fábio, assim, pelo atendimento que você tem, pela estrutura e tudo, eu acho que você está cobrando muito barato, né? Você já fez uma precificação dos seus serviços, né? Você sabe quanto você está ganhando em cada serviço? Aí ele falou assim, não, né? Nunca nem pensei. Nunca nem pensei nisso, faço uma média. Até tem pessoas que me perguntam quantos por cento eu aplico no produto, não sei o que, no valor, enfim. Falei, cara, nós vamos ver a precificação. E aí foi um exercício muito legal, porque eu passei para ele um modelinho de planilha muito simples, ele botou lá os custos, os insumos, né? E ele começou a ver, né, o valor que ele estava ganhando no fim das contas, né? E eram valores muito pequenos, né? E aí eu fiz a pergunta, falei, Fábio, pelo que você estudou, né? Pelo tanto que você estudou, pela tua capacitação, vale a pena tu ganhar isso aqui por hora, né? E aí acho que foi um momento ali para ele de reflexão. Falou, cara, eu tô trabalhando há muitos anos, tô ganhando muito pouco, né? E aí tu fez os reajustes nos preços, né? Conta um pouquinho para a gente isso aí. Não estou me valorizando, ou nem sabia, na verdade, que estava valorizando ou não, né, na minha profissão. Realmente, essa parte de precificação dos tratamentos era algo que eu fazia pegando a média. Então, eu via a média do mercado. Eu falei assim, olha, eu acho que eu sou melhor que aquele, talvez não tanto como aquele outro, vou ficar aqui, acho que tá ok. Mas, aquela história, você não sabe exatamente qual é o custo do outro e aquele custo do outro, você tem que saber o seu, né? E eu não sabia nem o meu, né? Então, eu comecei como o Marcos orientou, fiz a planilha, quanto custava o meu insumo, quanto custava a minha hora clínica, nem a hora clínica eu sabia, de quanto que eu precisava, né? E esse é um detalhe que eu até comentei com colegas, os colegas não sabiam nem o que era a hora clínica. Então, mais uma dificuldade na parte nossa, né, no Sim. profissional de saúde. Então, eu acabei fazendo todo o estudo de quanto cada tratamento custava realmente para mim, né? Então, no custo fixo, custo variável, eu sabia exatamente. Então, e eu comecei a avaliar os valores que eu estava cobrando frente ao que ele custava. E a maior parte, ou eu estava no 0 a 0, ou eu estava pagando para atender. E ganhando muito pouco o valor da tua hora, né? Sim, E aí até sim. a gente ajustou isso, né? O Fábio tinha uma avaliação que era um pouco longa. Eu falei, Fábio, tu tem que botar isso no custo, né? Se você fica uma hora com o paciente, né? E depois tu vai fazer mais uma hora, cara, tu gastou 2 horas, né? Então, você precisa ter essa dinâmica, né? O paciente, ele vê isso. Como Sim, você viu, ele exato. vê isso. Você fala assim, mas eu não vou fazer isso, veja bem. Ele vê isso. Nós somos clientes, nós somos pacientes. A gente vê quando há um diferencial agregado de consulta. Claro, né? Você vai dizer, nossa, você disse mesmo, pô, essa consulta está diferente quando eu consultei com ele. Né? Sim, sim. E você tem que colocar isso junto no material, porque o seu cliente vai ver, fala, poxa, eu estou num lugar diferenciado. Exato. Não estamos falando de quanto X, Y, é o valor seu ali, pelo seu trabalho, para você sentir, poxa, estou feliz por fazer o que eu faço, estou feliz por estou sendo remunerado, sendo valorizado, estou sendo valorizado por isso. A minha hora realmente está valendo. Legal. Então, não só em resultados financeiros, mas acho que essa satisfação pessoal de você ver o que você está fazendo com um diferencial real, nossa, eu não posso nem dizer em palavras como isso é gratificante para mim, mesmo, em pouco tempo. Legal. Eu também, a gente tem algumas mentorias que são em grupo, outras individuais, e a gente tem um valor que a gente cobra na hora, né? E quando a gente vê que o valor é legal, a gente já atende bem mais feliz. Não, mas você faz, né, o atendimento com esse valor, você vê a pessoa fazendo o pagamento também feliz, porque ele teve resultado. Porque está tendo resultado, você está entregando. Então, você agregou valor, você cobrou por isso, ele pagou, e os dois realmente tiveram resultado, os dois ficaram felizes. É uma troca. Então, isso é muito legal. Agora, conta aí, você reajustou bem os valores, não reajustou 5% não, pessoal, reajustou bem, porque depois da outra vez eu já ficou um pouco mais caro, tá? Bem mais caro. Não. E quantos clientes você perdeu depois que você reajustou? Nenhum. Nenhum. Tá? Nenhum cliente. Nenhum. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Até os profissionais que trabalham comigo falaram assim, nossa, você vai fazer esse tipo de ajuste agora que vai acontecer? Eu falei, não vai acontecer nada.
Eu tenho um mentor que falou que não vai aumentar o faturamento. Vai só aumentar e a gente vai ter um ticket muito maior, a gente vai ter um faturamento muito maior e o nosso cliente não vai falar porque ele está vendo o que a gente está entregando. Porque hoje a gente está conversando agora sobre essa parte da financeira, mas o Marcos me auxiliou muito também na parte de como agregar valor na minha consulta, nos meus processos de trabalho, no meu tratamento, como conduzir o tratamento. Então, o cliente viu essa diferença. Sim. Então, nossa, tá lá, pagou à vista. E é muito interessante isso, né, Fábio? Porque assim, a gente tem, né, a maioria dos meus produtos são direcionados para dono de clínica, mas eu atendo, tanto na mentoria quanto na consultoria, empresas de diversos segmentos, né? Então, tinha uma empresa que eu atendia que eles faziam manutenção de cortador de grama, né? E a gente aplicou, a gente aplicou o mesmo método, a gente reajustou os serviços em acho que 15%, um pouco menor, e ele perdeu 0 cliente. Tem um outro cliente meu também, que ele tem uma loja de informática e papelaria. A gente fez o mesmo processo na parte de manutenção, ele perdeu 0 cliente, né? Então, as pessoas têm muito medo do reajuste, né? Mas é algo que, se você realmente tem uma entrega legal, o paciente ou o cliente, ele vai aceitar numa boa. É interessante como a gente acaba pecando nesses detalhes, que para você é algo corriqueiro e para a gente acaba sendo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ser? E a segurança de estar com alguém que realmente fala, não, faça assim, não vai, faça. Aí você faz e você vê que realmente eu só melhorei o faturamento, tripliquei o faturamento, não perdi nenhum cliente e ainda tive indicações. Então, quer dizer, você vê que o cliente valorizou. Outro ponto importante, avaliação, né? A gente incrementa o processo de avaliação, né? Com prova social, né? Com um pouco mais de tecnologia, né? Então, é lógico, tudo conversa, né? Quanto mais você vai entregar para o teu paciente em termos de diferenciais competitivos, né? Mais ele vai te pagar também, né? Então, tem tudo isso que a gente precisa sempre trabalhar em conjunto. Outro ponto que alavancou muito o resultado do Fábio, inclusive ele está aqui hoje fazendo um benchmark comigo nas minhas clínicas aqui para lançar uma nova tecnologia e tal, foram o trabalho de mix de serviços e produtos, né? O Fábio tinha uma limitação assim em relação ao escopo dele de produtos odontológicos, né? Ele focava muito no que ele fazia. E ele começou a fechar uma série de parcerias com outros profissionais, né? Então, ele pega, por exemplo, um paciente que chegou lá com uma queixa, né? Ele não só trata a parte dele, como tem parceiros que vão atender outras queixas, então isso elevou o faturamento. Ele também entrou para a área da estética, da harmonização e tudo mais, né? Então, isso colaborou muito também para esse resultado que a gente teve, né, Fábio? Sim. É interessante que quando o cliente vem até você, ele quer algo, né? Mas a gente consegue visualizar ele como profissional que você pode promover muito mais saúde para ele. E a minha dificuldade comigo é que eu fazia o que ele pedia e, se caso precisar de alguma coisa, eu encaminhava. Então, aí você vê que você pode ter colegas ali trabalhando junto contigo, formar uma equipe que converse da mesma forma que você e deixar o cliente ali contigo, né? Então, você faz realmente que a clínica, ela fature mais porque o paciente continua ali com você. Isso é uma parte também interessante, porque como eu estava com a mentoria, acabei passando muito do conhecimento do Marcos para as pessoas, para os dentistas que trabalham comigo, na formatação de atendimento. E eles mesmos disseram de como a diferença de como cobrar, de como passar os valores. E então, a gente realmente, no faturamento total, houve um grande incremento. E aí tem uma questão importante, eu sempre falo isso, né? Todo time precisa vender, né? Então, quando o Fábio mudou o mindset dele, né? Focou como realmente um empreendedor no negócio dele, e ele trouxe essa cultura para o time dele também, né? Então, os outros dentistas, os outros profissionais que trabalhavam com ele ali, começaram a ter essa visão também, né? De realmente vender no sentido bom, né? De realmente fazer um processo de venda. E aí, aquela questão, né, Fábio? Você é um cara que está investindo numa mentoria, que está investindo no seu desenvolvimento, e você tem outros profissionais que não estão. O que eles precisam? De um lugar para atender, de novos pacientes, né? Então, o que você está fazendo? Você está captando, né? Você não está executando o procedimento, ou seja, você não está demandando o seu tempo para isso, e você está ganhando em cima dos outros profissionais, de certa forma, que não estão querendo fazer esse mesmo processo. Porque se esse profissional tivesse, ele estava com a agenda cheia dele, não estava dando sentido, né? Então, quer dizer, o Fábio, ele vira uma figura de referência também, né? Porque ele está dando oportunidades para outros dentistas, né? Está trazendo público para os outros dentistas
e a clínica dele está começando a ser um lugar que as pessoas vão para resolver todos os problemas que tem, né? É muito melhor eu ir no dentista só e resolver tudo que eu preciso do que eu ficar pulando de galho em galho e indo em diversos lugares, né? Então, eu acho que o fato também de você ter hoje várias opções, tanto estéticas quanto opções né, de odontologia, enfim, né? Isso também agrega muito na praticidade, na facilidade que o paciente de ir até o teu consultório, né? Então, acho que isso também é um ponto hoje, importante, né? E ele quer isso hoje, né? Ele quer ir num único local, que ele se sinta, tem a confiança, ele sabe que vai ter ali o processo para resolver o que ele quer mesmo, né? Então, isso realmente agrega muito para a clínica. Bacana. E aí, pessoal, nada disso seria possível, né? Se o Fábio não começasse a delegar atividades, né? Então, o que acontece? Até um ponto interessante, né? Que é um processo que muitos médicos e dentistas acabam fazendo essa migração, né? Muitos têm plantão, muitos atendem em outras clínicas, né? Muitos profissionais da área da saúde às vezes trabalham na prefeitura, enfim, né? O Fábio também, além de ter o consultório dele, ele atendia no outro consultório, né? Então, o que acontecia? Ele tinha pouco tempo. A primeira coisa que eu falei para ele, né, quando ele nos procurou, eu falei assim, Fábio, primeiro ponto, um paciente particular, ele precisa de disponibilidade da tua agenda, né? Não adianta você falar assim, eu tenho um horário segunda-feira das 6h30 da manhã às 6h45, né? O paciente particular não vai se submeter a uma disponibilidade de horário só, né? Então, eu falei, a primeira coisa a gente precisa aumentar a tua disponibilidade de agenda no teu consultório particular, né? E você precisa fazer um processo de migração dos outros consultórios para o teu, disponibilizar mais tempo, né? E a gente vai fazer um processo também de delegação, né? Então, a gente entendeu quais são as tarefas que o Fábio estava fazendo enquanto dentista, quais atividades que ele não estava fazendo enquanto gestor, né? Ajustamos toda essa dinâmica com ele, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi aos poucos saindo, ele montou um plano, né? De sair um pouco desse outro consultório que ele atendia, disponibilizando a agenda, fazendo serviço de dono, fazendo serviço de dono de clínica, né? Fazendo atividade de gestor e lotando a agenda dele, né? E aumentando a agenda dele no particular, que é onde ele ganha muito mais, né? Então, aí a gente tem alguns processos, a gente tem, por exemplo, descritivo de cargo, a gente faz todo o detalhamento do que o Fábio vai fazer, do que a secretária vai fazer, do que a outro dentista vai fazer, né? Indicadores de cada um, né? Então, acho que tudo isso ajudou muito, né, Fábio, nesse processo de que você falou assim, Marcos, eu quero ser 80% técnico e 20% gestor. Então, vamos encontrar esses 20% na agenda? Aí passou um pouquinho e falou assim, agora eu quero ser 70-30, né? Agora eu quero um pouquinho mais, né? Então, acho que é importante também contar isso, né, Fábio? Porque às vezes as pessoas vendo o teu resultado, falam assim, foi da noite para o dia, foi... Não, você saiu, você foi deixando alguns atendimentos que eram menos rentáveis, você só soube que era menos rentável porque a gente fez a precificação, né? E aí você foi fazendo esse movimento, né? E você foi conseguindo realmente se posicionar como gestor e ter tempo para isso também, né? Sim, sim. Quando eu procurei o Marcos, eu queria realmente uma mudança na minha valorização, na minha profissão, na minha clínica. E essa sim foi que ele colocou assim, Fábio, a gente tem que traçar um plano de ação. Então, a partir de agora, a gente precisa ter tempo. Então, para eu chegar nesse objetivo que você quer, a gente precisa mudar algumas coisas. A primeira delas foi, vamos migrar. Então, para você ter maior faturamento na sua clínica, você tem que estar onde? Na sua clínica. Então, eu acabei diminuindo na outra, né? Porque como eu gosto, faço parte de ortodontia, não podia desvincular totalmente de uma hora para outra, né? Tem a parte que eu preciso conduzir os pacientes, mas eu me dediquei mais ao meu consultório, me dediquei mais a ser mais gestor para eu poder ter esses resultados. Então, foi um trabalho que ele foi conduzindo, a gente foi dentro do plano traçado, né? Dos meses ali, realmente a migração de um operacional para um gestor. Isso foi bem interessante, meio diferente e eu acho que falei para você já como brilhou meu olho, saber que é possível, saber como a gente pode fazer isso, né? Que a gente tem essa condição, tendo alguém, claro, para dar uma ajuda ali, porque a gente não tem noção de como fazer. A transição é muito dolorida para a gente, né? Porque a gente fica muito certo que ali é certo, que ali está tranquilo para eu poder sobreviver e ir seguindo e tendo meu padrão de vida. E você vê que é só uma zona de conforto que você, se sair dela, você vê que tem um horizonte muito maior. Então, isso que eu busquei e isso que eu consegui.
Claro, né? Falando assim parece tão tranquilo, né? Nada é fácil. Não, por alguns meses realmente assim de que você respira fundo, eu falei, não, tá, eu tenho que fazer isso? Sim, tem que. Então tá bom, então eu vou fazer. E aí você dá aquele passo meio achando que vai e você vê que tem terra firme e o negócio é muito melhor do que você imaginava. Isso para mim foi um diferencial porque, nossa, não posso dizer que a gente começou em junho do ano passado. Essa grande mudança foi assim 2, 3, 4 meses na sequência que a gente começou a conversar, a gente começou a trabalhar. Então foi uma lixa grossa que passou ali para eu poder ver que há potencial e você tem que realmente utilizar isso, não é só falar que tem, não adianta nada. Então ele fez, me forçou e a gente foi. Deu certo? Eu acho que esse ponto que você falou, e aí, valorizando um pouco o trabalho de mentoria, né? O que é o trabalho de mentoria? O que é fundamental no trabalho de mentoria? A gente fez o primeiro ciclo, né, de mentoria de 6 meses, que é o que eu costumo trabalhar, o que eu gosto de trabalhar, né? Porque em 6 meses você consegue realmente transformar, você consegue realmente ter resultado. E assim, o Fábio, a gente fez uma dinâmica de acompanhamentos quinzenais, né? Online, a cada 15 dias a gente fazia uma reunião online, ele trazia as tarefas, né? Trazia as dúvidas. Ao longo desse período também sempre surgiu uma coisa ou outra, ele me ligava, mandava WhatsApp, enfim. E aí o que a gente percebe, né? Que esse apoio do mentor, muitas vezes cobrando um pouco o mentorado também, orientando, direcionando, ele é fundamental, né? Porque normalmente o que acontece? Você pode até adquirir um conhecimento, mas é natural que você volte para a tua zona de conforto, né? É natural que se você não tiver um acompanhamento, direcionamento, você volte para a zona de conforto. E até você falou da história de ser um amigo próximo ali, Sim. Eu conheci o Marco de uma forma totalmente profissional, mas nós somos pessoas, né? Somos seres humanos, querendo ou não. A gente está num meio que eu estou tantos anos trabalhando dessa forma e eu queria mudar, e daí fica dá um pouco emocional, gente, isso é normal. Então, ter alguém que você fala assim, cara, dá aquela ligada assim, tô assim hoje, ele falou assim, cara, continua, tá certo, vai dar certo, continua, faz o que eu te falei, segue isso aqui, Sim. Segue esses passos que vai. Então, para mim, isso foi realmente uma vantagem, um grande diferencial mesmo, ter alguém com quem contar. Isso é muito legal. A mentoria é uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio para o empreendedor, né? O empreendedor, muitas vezes, ele fica sozinho, né? Ele não sabe com quem conversar, principalmente quem é da área da saúde, que não tem com quem conversar. Né? Às vezes, a pessoa que você vai conversar é o outro dentista que sabe menos do que você, normalmente, de gestão, né? E aí, um ponto legal da mentoria, porque o ambiente, né? O Fábio, ele vivia num ambiente técnico, né? Quem era o relacionamento dele dentro dos negócios, né? Outros dentistas, né? Então, tem até uma frase, né, que você é a média, né? Alguns falam que é a média das 3 pessoas que você mais convive, outros dizem que é a média das 5, mas o fato é, você é a média das pessoas que você convive, né? E quando o Fábio veio para a mentoria, e ele é um cara muito comunicativo, né? Um cara muito que as pessoas gostam muito, né? Ele já veio, logo a gente teve ali a gente tem a mentoria em grupo, então ele participou da mentoria em grupo, fez conexões, né? A gente teve um evento presencial também, que ele fez, o primeiro Godoy dele participou, né? Sensacional. Sensacional para você ver que tem pessoas que estão cada um no seu barco, mas passando pelas mesmas turbulências, pelos mesmos detalhes emocionais, psicológicos dentro das suas empresas, e você olhar assim, cumprimentar e falar assim, tamo junto, né? Muito bom, foi muito bom, foi um diferencial muito grande para mim. E aí o que aconteceu? O Fábio fez essas conexões, né? Então até tem algumas parcerias que estão surgindo dentro da própria mentoria, né? De outros profissionais que vão trabalhar com ele e tal. Então isso é muito legal também, né? Porque uma coisa é você, eu quero mudar, não sei como. Tem um mentor que vai te orientar, legal. E tem outras pessoas que estão passando por esse mesmo movimento que você. E aí você tem contato com essas pessoas, né? Então tem boas práticas que todo mundo, né? Eu fiz isso na minha clínica, eu fiz aquilo, né? Então você começa a pegar esses insights, você conversa com as pessoas no individual também, né? Pessoas em momentos diferentes até. Sim. Interessante isso, porque você está no momento e tem aquele outro mentorado, aquela outra pessoa que está um passo à sua frente já. Daí ele olha assim, cara, bem que esse está certo, esse passo que você tá para fazer, eu fiz. Então, essa troca, essa de você olhar assim, poxa, que bacana, então deu tudo certo. Não, deu tudo certo, tive isso, aconteceu isso.
mas foi. Então, foi muito bom. Aquele dia foi realmente parabéns. A gente fez um benchmark, por exemplo, do Dr. Rodrigo, que é nosso mentorado também, e eu percebia que o Fábio tinha muito uma ideia de clínica, né, muito parecida com outro mentorado nosso, o Dr. Rodrigo, que é médico, né, ele me procurou há quase 3 anos, e a gente fez o lançamento da clínica dele, né, e eu percebi que eles tinham um perfil muito parecido de acolhimento. Eu falei, cara, vamos lá no Rodrigo para tu ver como é, né? E aí ele foi lá, o Rodrigo nos recebeu, também é meu mentorado até hoje, né? E aí é exatamente isso, o Fábio, pô, eu quero isso, o Rodrigo é assim mesmo, é o processo e tal, né? Então, quer dizer, você está conversando com um cara, além, né, do meu caso, eu estou aqui há quase 15 anos empreendendo aí no setor de clínicas, né? Mas além do meu relato, do que eu mesmo fiz, né, você ter outros também mentorados que passaram pelas mesmas dificuldades, pelo mesmo cenário, né? Então, esse ambiente é muito valioso, né? E aí, é lógico, você vai conseguindo ter resultados muito expressivos, né, tendo direcionamento, tendo um ambiente propício para isso, né, e conseguindo ter os resultados. E aí, eu acho que o maior barato, assim, para mim, pelo menos, e para você deve estar sendo também, né, Fábio, que foi para você ver como nem tudo que está no papel sai da forma que a gente imaginou, né? Um dia o Fábio me ligou, né, e falou assim, cara, estou montando uma nova clínica, estou mudando de espaço, estou indo aqui para o melhor ponto da cidade aqui e tal. E eu até me assustei, né? Eu falei, Fábio, você não fechou esse negócio sem falar comigo, né? Aí ele, olha, tá praticamente fechado e tal, né? Eu falei, cara, não faça isso com o seu mentor, quando for tomar uma decisão importante, me consulta primeiro e tal. E aí o Fábio teve essa iniciativa, né, de realmente mudar a clínica dele, né? Ele tinha uma clínica bacana, mas não era num bairro principal da cidade, né? E aí ele tomou essa iniciativa de migrar aí para um ponto aqui topíssimo, aqui na melhor ponto da cidade, que coroou aí esse processo todo, né, Fábio? Conta um pouquinho aí dessa dinâmica de você estar com uma nova clínica aí depois de tanto resultado. E principalmente, como é que você está pagando essa clínica? Desse detalhe. Então, quando eu procurei o Marcos, assim, ele colocou assim, qual o seu objetivo aqui com a mentoria? E aí você acaba sendo meio tímido, vamos lá, né? Quero dobrar o faturamento. E como a gente começou a fazer, foi fluindo, eu falei, cara, tá assim, e a maneira como eu estava trabalhando com os processos, com os clientes, e daí foi que assim, por que não mudar de endereço para o endereço realmente que eu sempre almejei, né? Pois estamos aqui em Curitiba, tem alguns pontos na cidade que você olha assim, poxa, queria muito estar aqui. O sonho é esse aqui. Eu falei, pô, imagina estar aqui, né? E foi realidade, quando eu olhei os números, eu falei, cara, é possível. Tive só um detalhe, não ter avisado, eu só joguei a ideia assim, falei, fiz, ficou de cabelo em pé. E então estamos realmente construir uma nova sede da Notus, por sinal, vai ser o lançamento em breve. Estamos desenhando aqui o lançamento. Sim, mas não é só fazer, tem que desenhar e planejar o lançamento. E daí foi aquela história, poxa, então vamos descapitalizar para fazer toda a construção e obra, todos sabemos como é que é. E posso dizer, gente, nesses meses que a gente está fazendo a obra acontecer, com o faturamento mensal eu estou pagando a obra. Isso, para mim, é um motivo de felicidade gigante, porque você olha assim, poxa, vou fazer uma obra, uma sede, vou descapitalizar inteiro para eu poder fazer um grande sonho. Ou vou ter que fazer um empréstimo, né? Pior ainda mais nessa época que nós estamos. Sim. E eu falei, não, a gente está num processo, a gente tem um plano, a gente está trabalhando de uma tal forma que nós estamos crescendo aqui dentro de maneira sólida. Até o visto do meu pai esses dias, ele falou, você está virando um empresário sólido. Achei bacana a terminologia. O melhor elogio até agora. Tanto é porque ele falou, a gente estava conversando do Marcos, por sinal, né? Ele falou, muito bom, muito bom. E foi legal, porque meu pai é realmente muito matemático, né? Então, ele sempre assim, você tem, você faz, você não tem, você não faz. E eu mostrei para ele a nossa evolutiva, ele falou assim, você está fazendo tudo isso com um mês? Eu falei, sim, eu estou trabalhando com o meu mês e fazendo, e a gente vai inaugurar uma nova sede. É isso. Que bacana, Fábio, que bacana. Eu fico muito feliz, né, com esses resultados, né? Eu tenho ouvido dos mentorados, né, muitos relatos da entrega do que a gente combinou, né? Eu acho que a venda ela acaba no momento em que a gente entrega o que a gente combinou, né? Então,
o Fábio pediu um faturamento 2 vezes maior, a gente fez essa entrega, né? Então ali a gente concluiu o processo de venda, vamos assim dizer, né? A gente entregou o que a gente tinha prometido. Mas além disso, né, você tem várias questões, né? Eu estava vendo um relato de um outro mentorado meu que conseguiu ter uma gestão delegada, acompanhar o parto da filha, né? Enfim, então são coisas assim, né? O Fábio agora com essa nova sede não era nem uma proposta nossa, né? E a gente percebe realmente o quanto que você realmente ter uma visão de negócio, ser um empreendedor, muda não só o teu faturamento, o teu bolso, mas muda a tua vida, né? Ele está realizando um sonho de ter uma clínica, né? De ter uma sede no lugar que ele, no início da nossa mentoria, nem imaginava, né? Então, quer dizer, nem cogitava nem sair de lugar, né? muito menos ir para onde eu estou indo. Exatamente. Então, realmente, a satisfação pessoal que você, poxa, com a profissão que eu abracei, com a profissão que eu amo fazer, que eu estudo, que eu sou, realmente estudo, ela está me proporcionando uma satisfação que eu não imaginava num espaço de tempo que eu não tinha nem computado. Então, isso realmente é muito satisfatório ter isso tudo em tão pouco tempo. Legal. Fábio, eu acho que a gente entregou aqui realmente o passo a passo, pegamos o ouro aqui, né? O passo a passo de como foi toda essa caminhada nossa, desse processo, né? O Fábio continua com a gente como mentorado, né? É importante essa continuidade também, né? Eu tenho muitos mentorados que fazem um ciclo de mentoria, aquilo não está sedimentado, né? E aí, quando ele sai, ele não consegue manter os processos, porque justamente não tem esse acompanhamento, não tem essa sequência, né? Então, ele continua com a gente tem outros mentorados que tem muito resultado e que também continuam, e é muito engraçado, né? Quem tem resultado é o que continua, é o que vai em todos os eventos, e são sempre as mesmas pessoas, né? E aquilo se repete justamente porque uma parte é o conteúdo que a gente traz, né? O direcionamento, e a outra parte é justamente esse comprometimento e você está participando e você está acompanhando, né? Então, realmente, isso é muito válido, é muito gratificante, né? O meu trabalho não é um trabalho fácil, né? A gente realmente tem que estar estudando muito, gerando muito conteúdo, e quando a gente tem esses feedbacks, a gente realmente se energiza e percebe que a gente está contribuindo aí, né, para que os nossos mentorados consigam transformar as suas vidas. Para fechar, Fábio, eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta capciosa, que é a pergunta seguinte: como você estaria hoje se não tivesse contratado a mentoria? Essa a gente não combinou. Não, mas... Acho que meu estado emocional estaria bem, acho que pegando muito assim, eu acho que posso até colocar aquela frustrado, sabe? Frustrado, daí já começa a abrir muito, né? Assim, você vai frustrado talvez como profissional, frustrado em casa, então, e eu estava nessa frustração e estava naquela batalha toda interna e dou graças a Deus realmente assim de ter conhecido você. Obrigado, através da Adriane. Então, para mim, isso foi um presente muito grande, porque eu estava realmente buscando. Eu estava querendo, mas batendo na cabeça, e aquilo me deixou na mente muito pesado, frustrado. Então, com certeza, não estaria onde eu estou hoje, porque se eu posso avaliar um Fábio de 1 ano atrás, eu estava num ambiente pequeno, mais e não imaginava uma evolutiva tão grande em menos de 1 ano, né? Porque a gente vai inaugurar agora, nem fechou necessariamente 12 meses que a gente começou. Então, estar com uma sede nova, estar com um faturamento mais do que dobrado, triplicado nesses últimos meses, é algo surreal para o Fábio de 1 ano atrás. Legal, que bom. E qual o recado que você daria? Você tem aí, o pessoal vai estar assistindo a gente, né? Dentistas, médicos, aí, fisioterapeutas, pessoal da área da saúde, gestores. Ele está indeciso, ele não sabe, será que vale a pena contratar uma mentoria? Será que vale a pena contratar uma agência e perder 20 mil reais? Eu vi isso. Que vale a pena, né? O que você diria para quem está em cima do muro, que não tomou ainda essa decisão de também ser um empreendedor, ou de também de ser um gestor, né? De conhecer um pouco mais esse outro mundo e poder aplicar isso no seu negócio? Vá. Acho que uma palavra resume isso. Vá, faça, contrate. Eu escutei de uma colega de profissão, ela chegou assim, quanto você investiu? Eu falei, X. E quanto você teve de retorno? Então eu falei, a mentalidade não é essa. A mentalidade é longo prazo, médio. Eu posso dizer no médio, mas foi curto prazo para mim. Então, assim, se você quer ser mais, se você quer a sua clínica seja maior, mais
diferenciada, que você quer olhar assim, poxa, esse é o legado que eu queria deixar para os meus filhos, para os meus clientes, que eles vejam realmente algo diferencial em mim e que você possa ter tempo para você, para sua família, que isso hoje acho que é o nosso maior bem, né? Faça que você vai sentir em pouco tempo. Tô aqui, se quiser me ligar, perguntar se isso é verdade, ou me visitar. Deixa o teu Instagram aí pro pessoal, caso queira conversar contigo. Tá, e até me visitar na nova sede para perguntar se é verdade. Isso, deixa, é verdade, tem que deixa aí o teu arroba. Meu arroba é notus_odontologia. Então, se quiser entrar em contato, por favor, mandar mensagens directs para perguntar como é que foi essa minha trajetória nos últimos meses, poucos. Posso falar que a gente começou em junho do ano passado, gente. A gente está, para quem está ouvindo aqui, está menos de um ano. Então, assim, faça, não fique pensando, né? Meu irmão falava assim uma coisa, né? Quem pensa não casa. Então, se você quer ser um diferencial, se você quer ser algo a mais, vá. Então, tá aqui, estamos aqui para poder mostrar para você que isso é real. Isso é real. Possível, né? Sim, é possível. Eu tinha muito aquele preconceito de que, como eu sou técnico operacional, o nerd da faculdade mesmo, né, da federal ali, eu falei, não, eu consigo, eu faço por mim, eu estudo, tenho livros lá, pilhas de livros, se alguém quiser, tá lá em casa as pilhas de livros que eu estudei, que eu li e que não flui para você. Eu falei assim, poxa, mas eu estudo gestão de pessoas, financeiro, empresarial e nada. E em 2, 3 meses ele já organizou a minha clínica, organizou a forma de financeiro, de todos os processos todos. Foi algo que eu falei, poxa vida, se eu soubesse antes, né? Se eu te conhecesse antes, eu tinha feito antes. Vida nova. E a gente nem fala do retorno do investimento da mentoria, né? Porque o investimento da mentoria a maioria dos mentorados, com uma ação, né? Você fez alguns eventos que a gente orientou, né? Com uma ação, ele paga o retorno da mentoria. O meu objetivo é que o mentorado retorne pelo menos 10 vezes o valor da mentoria. Mas vou pensar, como é que eu conseguiria construir uma clínica com o valor que eu investi? Né, exato. Quantas vezes, né? O valor só nessa. Eu falei assim, poxa, mas você tem um dinheiro guardado. Eu falei assim, gente, eu estou construindo com o valor que eu estou trabalhando, com o processo que eu fiz através da mentoria. Exato. E tá aqui, eu tenho todo o material, hoje catalogado, bonitinho, financeiro, para poder mostrar. Sim. Então, investiu o valor da mentoria e ganhou uma clínica nova. Foi mais ou menos esse retorno lá. A conta foi essa. Fábio, vamos fechar. Depois dessa, acho que vamos fechar aqui, né? Senão o que a gente falar não vai ser melhor do que a gente falou aqui. Mas muito obrigado, tá, por ter vindo aqui. O Fábio veio acompanhar, fazer hoje a nossa mentoria aqui em grupo, em conjunto comigo. Então, quero agradecer muito a tua presença, a tua visita, de você ser meu mentorado, né, da gente ter essa parceria. E espero que a gente continue por muitos e muitos anos performando, né, e ampliando essa rede. Mais muitos degraus ainda para a gente poder galgar juntos. Pessoal, eu que agradeço. Obrigado, Marcos. Pessoal, continua acompanhando a gente aí nas redes sociais, YouTube, Instagram. A cada semana a gente coloca novos conteúdos para você aí. Valeu, abração, até mais. Tchau, tchau.